Meus pais drenaram os 3,8 milhões de dólares que minha avó havia me deixado e sorriram com desdém. Não espere nem um centavo. Eu sou Mavi Jensen, 31 anos, sem nada, quebrada e sem forças. Amassei minha última candidatura a emprego em uma bola e deixei rolar por baixo do assento do último ônibus saindo do terminal de Norfolk. As portas se fecharam com um sibilo. A cidade desapareceu por trás de janelas sujas. Horas depois, o ônibus parou em um terreno vazio de contêineres, iluminado apenas por refletores de segurança. Um helicóptero preto fosco desceu, girando o ar salgado em uma tempestade. Ele pousou com força a 6 metros de distância. A porta lateral se abriu. Uma mulher de blazer grafite pisou no asfalto rachado, seus saltos batendo como uma contagem regressiva. Ela carregava uma única pasta Manila com meu nome em vermelho. Encontrou meus olhos e disse: "Estive procurando por você, Mavi Jensen. Se sua família já roubou seu futuro assim que o dinheiro apareceu, largue a cidade, a traição e o plot nos comentários. Inscreva-se para não perder o momento exato no tribunal em que os rostos deles se despedaçarem." Meu celular vibrou às 4h17 com um alerta bancário que eu jamais esperava. Tateei o aparelho no criado mudo, olhos turvos do sono curto após aquele encontro estranho com o helicóptero. A tela brilhou. Transferência grande iniciada da conta fiduciária Fajensa. Valor: 3.800.000 dólares. Destinatário: conta conjunta Rodney e Ursula Jensen. Sentei-me de repente, coração disparado. Fajensa era minha avó, a mesma que construiu uma pequena empresa de transporte do zero nos cais de Norfolk. Ela havia falecido 6 meses atrás, e seu testamento especificava claramente que essa quantia era só minha, sua única neta que ainda falava com a família. Eu ainda tinha um e-mail de confirmação do advogado do espólio. Mas agora mostrava como transferido. Minha herança sumira com um clique. Abri o aplicativo do banco, dedos tremendo. O saldo da confiança marcava 0. Uma nota apareceu: fundos distribuídos conforme diretiva de beneficiário atualizada. Atualizado. Não podia estar certo. Não podia. O testamento da avó era inabalável, registrado no Tribunal de Sucessões da Virgínia. Rolei pelos detalhes da transação, com carimbo da semana passada, aprovado por um notário que eu não conhecia. O estômago se contorceu. Meu pai, Rodney, e minha mãe, Úrsula, haviam desviado tudo. Antes que eu pudesse processar, meu celular tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. "Mãe, o que aconteceu com o dinheiro da vovó?" Perguntei, a voz tensa. Ela hesitou, depois suspirou como se eu fosse racional. "Ah, querida, íamos te contar. O testamento da Fay complicou depois que ela se foi. Os advogados encontraram algumas dívidas antigas da empresa. Seu pai e eu tivemos que intervir para resolver. Está tudo resolvido agora." Resolvido era minha herança. O testamento dizia que era para mim. Agarrei o telefone, olhando para o saldo zerado. A voz do meu pai cortou ao fundo. Ele devia estar ouvindo. "Mavi, ouça. Fay sempre te favoreceu, mas a família vem primeiro. Precisávamos daquele dinheiro para o barco novo e para cobrir alguns déficits da aposentadoria. Não é como se você estivesse passando tanta necessidade no porto." Senti-me anestesiada, o quarto girando. Eles acessaram a confiança de algum jeito, talvez com atualizações forjadas ou pressionando os executivos. Pegaram tudo. 3,8 milhões de dólares. A voz da minha mãe endureceu. "Sim, e vai ficar conosco. Não espere nem um centavo. Deveria ser grata por sequer termos contado." A linha caiu. Fiquei olhando para a tela, o alerta ainda zombando de mim. Como eles tinham conseguido fazer isso? Meu pai, advogado marítimo aposentado, provavelmente conhecia cada brecha na lei de heranças. Minha mãe cuidava do lado emocional, sempre torcendo as coisas para que eu parecesse ingrata. Abri o testamento no laptop, procurando mudanças. Lá estava, uma emenda digital datada após a morte da avó, assinada por eles como guardiões legais. Não estava certo. Caminhei pelo meu pequeno apartamento com vista para os canais de carga, o único som era o zumbido distante dos guindastes. Isso não era um erro.
Era deliberado. Minha avó os havia cortado da herança anos atrás, depois que meu pai tentou mexer nas contas dela para negócios. Agora, eles haviam tomado o último presente dela para mim. Precisava de provas, algo sólido para reagir. Mas primeiro, tinha que confrontá-los. A luz da manhã passava pelas persianas enquanto pegava minhas chaves. O trânsito em Norfolk era leve tão cedo. Contêineres empilhados como gigantes nos cais. Pensei em ligar para Arlo, minha melhor amiga desde o ensino médio, mas desisti. Ela trabalhava no turno da noite no data center e podia estar dormindo. Em vez disso, liguei para o advogado do espólio da avó. Caixa postal. Aqui é Mavi Jensa. Preciso falar imediatamente com alguém sobre o Trash Fajensa. Houve uma transferência não autorizada. Desligando, chequei meu app de crédito por impulso. Outro choque, 2 contas novas, uma com cartão de crédito de alto limite em meu nome, já estourado em $10.000. Eles não tinham parado no trash. O conhecimento legal do meu pai claramente se estendia a roubo de identidade, provavelmente usando documentos antigos da família. Congelei as contas online, mas o estrago já estava feito. Meu crédito despencaria, tornando qualquer emprego no porto quase impossível. Ao meio-dia, estava em uma cafeteria à beira do rio, laptop aberto nos registros de inventário. A lei da Virgínia exigia que testamentos fossem públicos, mas emendas precisavam de aprovação judicial. Nada aparecia sobre Fajensa. Uma rápida busca pelo nome do notário mostrou coincidência? Nenhuma chance. Era uma pequena firma que meu pai havia usado durante sua carreira. Meu celular vibrou novamente. Uma mensagem da mãe: venha se quiser conversar. Estamos em casa. Parecia uma armadilha, mas eu não podia ignorar. Dirigindo pela ponte até o bairro suburbano deles, o rio Elizabeth brilhava abaixo. Pratiquei o que dizer, sem gritar, apenas fatos. Mas por baixo, a raiva fervia. Eles sempre se faziam de vítimas, mesmo depois que a avó me avisou sobre os atalhos do meu pai nos negócios. Ao entrar na garagem, avistei um SUV novo reluzindo ao sol, provavelmente comprado com parte da minha herança. Minha mãe abriu a porta, rosto calmo. Pode entrar. Seu pai está na sala. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma que a avó usava antes do rompimento. Meu pai se recostou, braços cruzados. Fizemos o que era melhor para a família. Melhor para você? Rebati, deslizando meu celular com a captura de tela. Esse dinheiro era meu. O testamento da avó era explícito. Minha mãe tocou meu braço, olhos marejados. No fim, ela estava esquecendo. Apenas corrigimos uma formalidade. Formalidade? Levantei o scan da emenda. Esse notário, seu antigo contato, pai, mudou de tom. Detalhes, Mavi. O ponto é que já foi feito. Siga em frente. Mantive a voz firme, apesar do nó na garganta. Isso não acabou. Vou contratar um advogado. Atravessar a ponte pareceu mais longo do que nunca. Eles achavam que eu estava blefando, assim como ignoraram os avisos da avó. Mas eu tinha os alertas, os registros. Era hora de investigar mais fundo. Arlo saberia como rastrear o caminho digital. Ela lidava com dados de logística portuária todos os dias. Em casa, mandei mensagem: emergência. Preciso de ajuda para rastrear algo financeiro. Ela respondeu rápido: ainda caminho. Enquanto esperava, olhei novamente para o extrato do trash, $3,8 milhões sumidos. Mas a luta mal começara. Dirigi direto ao Pier 7, onde o novo iate deles estava atracado. Arlo acabará de sair, depois de um café rápido, prometendo puxar os logs de transação do servidor do escritório até a noite. A marina estava cheia de barulho da tarde, tripulações polindo cascos, cordas rangendo nos pilares. Avistei a embarcação imediatamente, um elegante iate de 45 pés chamado Fazefole Whitehall, brilhando sob o sol. Meu pai estava no convés enrolando cordas, enquanto minha mãe ajustava almofadas no cockpit. Estacionei e caminhei pelo pier, botas batendo na madeira. Meu pai olhou primeiro, limpando as mãos nos shorts. Mavi, não esperava você tão cedo. Minha mãe sombreou os olhos.
Dissemos para vir a casa, não aqui. Aqui é para onde foi o dinheiro, certo? Indiquei para o iate. Os lucros da avó financiando seu brinquedo de aposentadoria. Meu pai desceu para o pier, mandíbula cerrada. Cuidado com o tom. Ganhamos isso depois de anos administrando os assuntos dela. Minha mãe cruzou os braços. O trust cobria dívidas antigas da empresa. Este iate é um investimento. Os charters vão pagar por ele. Investimento? Aproximei-me, observando os detalhes em teca e os motores gêmeos. Charters? Com que tripulação? Vocês drenaram a conta. Meu pai soltou um riso fino. Detalhes de novo. Venha a bordo, veja por si mesma. Ignorei a mão que ele ofereceu. Não estou aqui para passeio. Disse. Desfaçam a transferência. Coloquem o dinheiro de volta. A voz da minha mãe endureceu. Impossível. Os contratos estão assinados. Os depósitos feitos. Além disso, você tem seu salário do porto. Salário? Ri, amargo e cortante. Posso perder meu emprego. Mostrei meu celular com meu relatório de crédito congelado. Essas consultas vão me marcar no trabalho. Meu pai olhou a tela, depois desviou o olhar. Garantia? Precisávamos de liquidez rápido. Liquidez. A palavra bateu como um tapa. Vocês usaram minha identidade para empréstimos. Minha mãe suavizou o tom. Uma ponte temporária. Vamos cobrir os pagamentos. Ri, cortante. Com o quê? Mais dinheiro da avó? Meu pai inclinou-se, baixando a voz. Ouça com atenção. Um único e-mail meu para seu supervisor, mencionando disputas familiares, comportamento instável, e seu emprego no porto se vai. Já cortaram funcionários antes por menos. A ameaça pairava no ar, gaivotas gritando acima. Ele conhecia o gerente do terminal por antigos contratos de transporte. Um único telefonema poderia me marcar como pouco confiável. Minha mãe acrescentou. Estamos oferecendo um acordo. Pegue 500 mil agora. Abra mão do restante. Fique na família. 500 mil? Respondi. Uma fração. Isso não é acordo. É suborno. Meu pai deu de ombros. Chame do que quiser. O prazo é amanhã. Me virei para sair, mas minha mãe segurou minha manga. Pense na Rovan. Dissemos que protegeríamos nosso futuro. Rovan Jensen, minha irmã, se afastou anos atrás depois de manobras parecidas. Ela viu isso chegando. É por isso que se foi. Meu pai gritou atrás de mim. Vá embora e o assistente para. Sem mais ajuda com aluguel, sem referências, sem assistência. Eles se referiam aos cheques ocasionais que me mantinham de pé durante demissões. Cheguei ao meu carro e liguei o motor. O iate encolheu no retrovisor, mas as palavras dele ecoavam. Os empregos no porto eram escassos em Norfolk, a competição feroz entre estivadores. Perder o meu significava recomeçar do zero. Ao atravessar a ponte, liguei para Arlo novamente. Ela atendeu na primeira chamada. Já conseguiu algo. Encontre-me no meu apartamento. O trânsito engrossava perto da base naval enquanto navios descarregavam cargas. O alcance do meu pai era profundo, representantes sindicais, oficiais da alfândega. Um único e-mail poderia me queimar, mas recuar significava deixá-los vencer. Minha avó construiu seu império sem favores. Eu também podia. No sinal vermelho, anotei observações e rabisquei de memória o número de registro do iate evidência. As habilidades de Arlo com dados poderiam rastrear cada compra de volta à linha do tempo do traste. Quando cheguei ao complexo dela, o sol já se punha. A mensagem da minha mãe apareceu, a oferta continua. Não nos force a escolher lados. Apaguei. Os lados já haviam sido escolhidos. O apartamento de Arlo tinha vista para os guindastes de contêineres brilhando no crepúsculo. Ela acenou, laptop aberto em meio a uma bagunça de energéticos e impressos. Sente-se.
Puxei feeds bancários de bases de dados marítimas, rastros digitais que a antiga empresa do meu pai havia deixado. Me joguei no sofá. Mostre-me. Ela girou a tela em minha direção. Um app de chat seguro brilhava, Family Truths. Invite only. Arlo já havia adicionado 3 contatos. Gage. Primeiro, seu primo do lado da mãe trabalha com programação de cargas no terminal. Então Rovan, sua irmã em Richmond. O app notificou. Gage entrou no perfil, usando o capacete. A mensagem dele apareceu. Mav, Arlo disse emergência. O que está acontecendo? Digitei rápido. Meus pais desviaram o traste da avó. Preciso saber se atingiram mais alguém. Gage respondeu instantaneamente. Sim. 2 anos atrás, a avó reservou 50 mil para minha bolsa na academia marítima. Sumiu. Meus pais disseram, erro administrativo. Eu larguei, peguei trabalhos de documentação. Arlo assobiou baixinho. 50 mil? Isso não é erro. Rovan Jensen, minha irmã, entrou em seguida. O avatar dela mostrava um skyline de cidade. Estava esperando, por isso digitou. Tentaram a mesma coisa depois da faculdade. Desviaram meu empréstimo de startup do espólio da avó. Lutei e consegui metade de volta. Cortei relações. Inclinei-me para frente. Metade? Quanto no total? Rova enviou uma captura de tela dos logs de transferência. Desviaram 30 de mim, 40 do fundo médico da tia Clara, 25 da aposentadoria do tio Phil. Mesmo padrão. Arlo rolou a tela. Então são 50 de Gage, 30 de Rovan, 40 de Clara, 25 de Phil, 145 no total. Tem mais alguém? Gage entrou na conversa. Prima Lena, 20 para o aparelho dos filhos, sumiu. Tyler, 15 para conserto do caminhão. Os números subiam. Arlo somou rapidamente. 180, continuem. Rovan adicionou. Tiraram 25 do fundo de casamento da tia Ruth, 15 da entrada da casa do primo Mark. Arlo anotou. 220 no total desviados de parentes. Isso vai além da ganância, eu disse, olhando para a enxurrada de mensagens. Eles espalharam o roubo, família por família. Gage, tenho provas. Mensagens minhas surgiram. E-mails onde prometeram reembolso nunca foram cumpridos. Rova enviou um link de pasta, digitalizações das minhas disputas e reversões parciais. Usem isso. Arlo baixou tudo. Isso monta um mapa de fraude. Várias vítimas, mesmo método. O silêncio pairou por um momento antes de Gage perguntar. E agora? Processamos juntos, respondeu Rovan. Inteligente. Somos mais fortes como um só. Exalei. Compile tudo. Vamos expor a rede. Arlo fechou o laptop. Terminado até amanhã. Você deve ficar aqui. É mais seguro. As mensagens continuavam chegando enquanto eu me deixava cair no sofá. Gage encaminhando velhos textos dos meus pais, pague o empréstimo depois. Rova enviando carimbos de notário ligados aos contatos do meu pai. O total chegava a 220 mil desviados da família. Arlo murmurou. Eles realmente acharam que ficaríamos quietos. Lá fora, os guindastes zumbiam sob os refletores, empilhando caixas como segredos enterrados. Esse chat mudou tudo. Roubos isolados se transformando em uma cadeia. Meus pais não faziam ideia de que a rede já estava se fechando. Um envelope simples, Manila, apareceu sob minha porta às 2 horas da manhã. Empurrei com o pé, meio adormecida depois de dormir na casa da Arlo. Nenhum carimbo, nenhum remetente, apenas meu nome escrito em letras maiúsculas. Dentro, fotos granuladas minhas saindo da marina, com carimbos de horário impressos. Um bilhete cortado dizia: instável. Afaste-se dos negócios da família. Revirei as fotos tiradas do Pier 7. Eu discutindo no cais. Alguém estava me seguindo. As páginas tinham um cheiro leve de toner barato. Procurei por impressões digitais, mas não encontrei nada.
Minha família estava jogando sujo. Então meu e-mail apitou. Assunto: preocupação com Mavi Jensen, administração portuária. Veio de uma conta anônima. A mensagem dizia: Mavi apresenta comportamento instável, conflitos familiares em escalada. Recomendamos revisão de sua autorização. Anexadas, as mesmas fotos e uma cadeia de e-mails forjados onde eu supostamente ameaçava os bens do meu pai. O coração disparou. Encaminhei tudo para Arlo, rastreei isso. Ela respondeu segundos depois: foi falsificado de um IP de biblioteca pública, mas os metadados das fotos batem com o modelo do celular da sua mãe. De manhã, minha caixa de entrada do trabalho explodiu. O primeiro cliente, um despachante marítimo, escreveu: vamos pausar o contrato até segunda ordem. Surgiram algumas preocupações. Liguei para o meu supervisor. O que está acontecendo? Ele suspirou: o RH recebeu uma denúncia anônima. Questões familiares afetando o desempenho. Não podemos correr riscos de segurança no terminal. A notícia se espalhou rápido. O segundo cliente, uma empresa de leasing de contêineres, cancelou a proposta. Dúvidas sobre confiabilidade. O café esfriava na cozinha enquanto lia a terceira mensagem: serviços de importação suspensos. Relatos de instabilidade. Arlo entrou sem bater, tablet na mão. Está por toda parte, disse. Encaminharam para 4 sindicatos e 2 transportadoras. Logo veio o quarto golpe. Um agente de linha internacional informou que o envio seria redirecionado para Norfolk sob outra supervisão. Em 48 horas, 4 grandes contratos sumiram 80% da minha carga de trabalho. O porto secou. Murmúrios circulavam nas salas de descanso sobre a coordenadora problemática. Investiguei o remetente anônimo. O domínio havia sido registrado no dia anterior uma conta descartável. Mas aquela frase, negócio de família, ecoava as palavras da minha mãe na marina. Meu pai mandou mensagem: soube que está enfrentando dificuldades no trabalho. A oferta ainda vale. Ignorei. Arlo fez uma busca reversa nas imagens. Foram editadas, disse. Mas as originais vêm do diretório de membros do Yacht Club, o círculo dos seus pais. A campanha difamatória funcionou depressa. Colegas desviavam o olhar nos portões. Um sussurrou: ouvi dizer que você vai processar seus pais. Péssima ideia. Reuni todos os e-mails de rejeição, com carimbos de hora alinhados ao disparo anônimo. Prova de sabotagem deliberada, murmurou Arlo. Isso já configura assédio civil. Adicione isso à pilha, disse. Os negócios perdidos me custaram meses de renda, me empurraram ao limite, mas só me deram força. Subestimaram a minha determinação. O envelope e os e-mails se tornaram provas, expondo o medo e a culpa deles. O café do porto estava silencioso até que Tina Arlo entrou. Era a mulher do helicóptero, agora com trench coat no lugar do blazer, uma pasta grossa debaixo de um braço. Minha mãe estava sentada à minha frente, mexendo açúcar no café, tentando parecer casual. Ainda podemos resolver isso de forma privada, disse ela. Mantive o tom firme. Após a campanha difamatória, Tina se aproximou do nosso box, saltos suaves contra o piso. Úrsula Jensen, Mavi. Sem esperar permissão, ela deslizou ao meu lado e pousou a pasta sobre a mesa. A colher da minha mãe parou no ar. Quem é você? Exigiu minha mãe. Tina Arlo, assistente executiva do espólio original da Fajensa. Ela abriu a pasta, espalhando páginas sobre a mesa, extratos bancários, comparações de assinaturas, registros de notário. Isso inválida suas emendas. A cor sumiu do rosto da minha mãe. A xícara deslizou, derramando café sobre os documentos. Ela agarrou guardanapos em pânico. Deve haver algum engano, disse. Tina não piscou. Não, é falsificação. A diretiva do traste que você registrou após a morte dela foi retrodatada. Um perito em caligrafia confirmou. Inclinei-me, examinando as provas, transferências roteadas por contas de fachada listadas pela antiga empresa do meu pai como intermediária. Você canalizou tudo. Minha mãe enxugava o café derramado, mãos trêmulas. Rodney cuidou da papelada. Eu só assinei. Tina levantou uma folha marcada.
Sua assinatura aparece em todas as páginas. Negar seria perjúrio. O café murmurava ao nosso redor, estivadores no balcão, gaivotas chorando fora da janela. Os olhos da minha mãe buscaram a saída. Oferecemos uma parte para Mav. Depois de drenarem os parentes também. Deslizei uma página na direção dela, a bolsa de gage, o empréstimo da Rovan, tudo fazia parte disso. Tina assentiu. Os padrões são consistentes. As declarações estão prontas. A mandíbula da minha mãe se apertou. Nossos advogados vão enterrar isso. Errado, disse Tina, fechando a pasta com precisão. O Tribunal de Sucessões reabre na segunda. As intimações já foram emitidas. Minha mãe se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o piso. Essa reunião acabou. Tina ergueu-se ligeiramente, bloqueando a passagem com autoridade e calma. Sair não apagará as provas, acrescentei baixinho. Arlo rastreou os e-mails anônimos até o seu celular. Minha mãe afundou na cadeira, ombros caídos. O café derramado parecia uma prova física entre nós. Tina fez um gesto pedindo toalhas. Aqui estão suas opções, disse com voz equilibrada. Devolva os fundos voluntariamente ou enfrente acusações de fraude. Minha mãe sussurrou, derrotada. A maior parte está atrelada ao iate e aos investimentos. Liquidem, disse, fixando os olhos nela. Ou o tribunal vai fazê-lo. Tina empilhou as páginas molhadas com cuidado. Represento a verdadeira intenção do espólio. A Fá cortou vocês por um motivo. O lábio da minha mãe tremeu. Ela parecia confusa. Os registros médicos dizem o contrário. Tina bateu levemente na pasta. Ela estava lúcida até o fim. O garçom veio limpar a bagunça, alheio à atenção. Minha mãe olhou para a mancha se espalhando. E a família? Suas ações acabaram com isso, disse calmamente. As palavras pairaram pesadas no ar. Tina se levantou. Vocês têm até o meio-dia de amanhã para decidir. Depois disso, os papéis serão entregues. Minha mãe fez um leve aceno, pegou a bolsa e saiu sem dizer outra palavra. O tilintar da porta se perdeu no silêncio. Tina se virou para mim. Tem mais aqui, contas offshore. O suficiente para encaminhamento criminal. Exalei devagar. Então vamos acabar com isso. 3 semanas depois, a intimação chegou ao condomínio à beira-mar deles. Tina havia ajuizado a ação civil no Tribunal de Circuito de Norfolk, sob sigilo, por fraude, influência indevida e apropriação indevida. Um deputado entregou o grosso do processo ao meu pai na porta. Observei do estacionamento, motor ligado. Ele folheou as páginas, o rosto endurecendo, e fechou a porta com força. A queixa listava 9 acusações. Contagem 1. Transferência fraudulenta do trust de 3,8 milhões de dólares. Contagem 2. Falsificação da emenda de beneficiário. Contagens 3 a 9. Desvio de valores menores de Gage, Rovan, Clara, Phil, Lena, Tyler, Ruth e Mark, totalizando 220 mil dólares. Tina anexou 47 provas, transferências bancárias, registros de notário, cabeçalhos de e-mails, contrato de compra do iate. A descoberta começou imediatamente. Intimações voaram. A antiga firma de advocacia do meu pai forneceu arquivos sob protesto. Registros do celular da minha mãe mostraram mensagens às 3 horas da manhã para o notário. Arlo quebrou os metadados das fotos difamatórias, dispositivo da mãe editado em aplicativo gratuito. Depoemos o casal em uma sala de conferências estéril. Meu pai vestia um terno barato, gravata torta. Minha mãe segurava lenços. Tina perguntou ao meu pai para explicar a emenda pós-morte. Ele se esquivou. Correção administrativa. Tina deslizou o relatório de caligrafia. O perito afirma que os padrões de pressão são inconsistentes com as amostras conhecidas da Fá. Minha mãe interrompeu. Eu estava doente. Os registros médicos mostram lucidez. Tina rebateu. A procuração duradoura assinada revogou vocês 2 anos antes. O advogado do meu pai objetou. Sustentado, mas o dano já estava feito. O juiz acelerou o processo devido ao risco de dissipação dos bens.
Data do julgamento marcada para 30 dias depois. Eu me preparei com Tina todas as noites. Ela me treinava para o depoimento, calma, factual, deixando os documentos falarem por si. Gage chegou de uniforme, imprensa presente. Hovan participou por vídeo de Richmond. No dia do tribunal, a galeria estava lotada, jornalistas, estivadores, vizinhos curiosos. Juiz Aaron, firme, bateu o martelo, Jensen vs Jensen. Tina começou. Trata-se de roubo por familiares. Os réus exploraram o traste, falsificaram documentos e gastaram em luxos enquanto as vítimas perderam seus futuros. O advogado do meu pai retrucou, empréstimo familiar, mal entendido. Tina chamou o oficial do traste para descrever os registros de acesso, 2 logins não autorizados, e rastreado até o condomínio dos réus. Em seguida, o contador forense detalhou os fundos roteados por 3 LLCs de fachada, todas ligadas à licença da barra do Rodney Jensen. Meu pai encarou a sala com ódio. Minha mãe enxugava os olhos. Eu subia ao banco das testemunhas. Eles ameaçaram meu emprego. Enviaram denúncias anônimas. Compraram um iate com o nome Folly, em referência à avó Fay. No contra-interrogatório, os réus receberam apoio familiar e cheques ocasionais, mas nunca compensaram os 3,8 milhões de dólares. Gage depois, 50 mil dólares da Academia Marítima desapareceram. Ele largou os estudos. Hovan, empréstimo de startup de 30 mil dólares desviado, conseguiu recuperar metade. O juiz suspendeu a sessão e retornou com um veredicto claro, padrão consistente de fraude. Restituição integral de 1,2 milhão de dólares, taxas punitivas e honorários advocatícios. Julgamento total, 5,3 milhões de dólares. Meu pai se levantou. Estamos falidos. Tina entrou com o pedido de falência, capítulo 7. Ativos seriam liquidados. Pós-julgamento, gravames foram aplicados em tudo. O condomínio avaliado em 1,1 milhão de dólares estava negativo devido à segunda hipoteca, o iate foi apreendido no Pier 7 e rebocado para o leilão, veículos foram retomados. Pedido de falência protocolado em poucos dias. Schedule A, patrimônio do condomínio negativo. Schedule B, bens pessoais abaixo de 10 mil dólares. A reunião com credores lotou a sala. O síndico interrogou o casal por 3 horas. Recebi a primeira distribuição, 3,8 milhões de dólares de principal mais juros. Gage recebeu seus 50 mil dólares mais danos. Hovan, 30 mil dólares completos. Os demais familiares foram ressarcidos. O golpe final, aviso de execução afixado na porta do condomínio. Placa amarela, letras em negrito, leilão de execução. Leilão absoluto. Sem reserva. Vizinhos observavam. Os carregadores chegaram. Móveis na calçada. Meu pai carregou uma bolsa de viagem. Minha mãe, álbuns de fotos. O sedã deu partida com dificuldade. Passei de carro uma vez. A placa ainda estava lá, cravada profundamente. Justiça não era vingança, era restauração. E a placa, a pontuação final. 6 meses depois, observei o caminhão de mudanças se afastar da casa onde cresci. A colonial branca na Elwood Drive, com sua caixa de correio torta e o carvalho em que eu subia, agora estava vazia. Janelas cobertas com fita, gramado irregular, o balanço da varanda rangendo ao vento. Um jovem casal guiava os carregadores com sorrisos radiantes. O filho pequeno corria atrás de bolhas de sabão. Nova vida, novo capítulo. Sentei no carro do outro lado da rua, motor desligado, mãos descansando no volante. O ar cheirava grama cortada e sal vindo do próximo rio Elizabeth. Meu pai saiu por último, arrastando uma mala de couro gasta. Os ombros caídos sob uma polo desbotada, nada a ver com os blazers marítimos impecáveis que ele usava ao pregar sobre o legado familiar. Minha mãe veio atrás, segurando uma caixa de papelão marcada cozinha, frágil. Sem iate, sem SUV de luxo, apenas um sedã cinza amassado, lotado com o que restava. Eles arrumaram o porta-malas em silêncio. Meu pai olhou para a casa uma vez, mandíbula cerrada, e entrou no carro. Minha mãe demorou, vasculhando a rua com o olhar. Passou pelo meu carro. Será que ela me viu?
Não me movi. O motor ligou. Os pneus rodaram. A poeira subiu. E eles se foram. Exalei lenta e profundamente. O telefone vibrou no banco. Contatos abertos: mãe, casa. Pai, celular. Olhei para os nomes. O polegar pairou sobre a tela. Excluir contato? Sim. Ambos desapareceram. Tela em branco. Sem mais alertas. Sem mais culpa. O texto da Arlo piscou na tela. Ainda café? Digitei de volta, me dá 10. Segui pela rota antiga, base naval, pátios de contêineres, guindastes enferrujados que me acordavam ao amanhecer. Esse bairro já fora meu mundo, corridas de bicicleta pela rua, o Buick da avó na garagem, almoços de domingo com Faz e crabcaques. Agora parecia um museu preservado, mas sem vida. Estacionei no Café do Porto, o mesmo onde Tina fizera minha mãe derrubar o café. Arlo já estava na mesa do canto, laptop fechado, 2 canecas fumegantes. Ela empurrou uma para mim. Está bem? Assenti. Melhor do que bem? Ela estudou meu rosto. Foi até a casa. Sim. Bebi meu café preto, sem açúcar, do jeito que a avó gostava. Observei eles partirem. Não acenei. Não chorei. Arlo recostou-se. Orgulhosa de você. Sorri. Pequeno, mas verdadeiro. Gage começa seu curso de capitão no próximo mês. Rovan vai inaugurar sua segunda filial. Tina enviou a última distribuição, limpa, segura, intocável. E você começando de novo. Novo apartamento perto do terminal. Promoção confirmada, agora gerencio turnos noturnos com benefícios completos. Ela ergueu a caneca pelo família escolhida. Batemos as canecas. Lá fora, gaivotas rodopiavam sobre o porto. Pensei na avó, como construiu sua empresa de navegação a partir de um único rebocador com vazamento. Como me alertou sobre os atalhos do meu pai. Como me entregou a chave do cofre uma semana antes de falecer. Para você, Mavi. Só você. Dentro da vontade, o traste, a verdade. Minha mãe e meu pai acreditavam que dinheiro era poder. Gastaram em iates e apartamentos de fachada, mas o poder real? É saber ir embora. É apagar números. É escolher paz em vez de desempenho. Peguei o telefone de novo. Nenhuma ligação perdida, nenhum texto frenético. Apenas silêncio. E nesse silêncio, liberdade. Arlo perguntou. Acha que vão tentar de novo? Duvido. A falência os limpou completamente. Os credores ficaram com o condomínio, o iate, os carros. Agora eles alugam um apartamento de 1 quarto em Portsmouth. Meu pai está se candidatando a trabalhos no cais. Minha mãe está vendendo joias online. Ela soltou um assobio baixo. O karma é implacável. Não foi o karma, disse eu. Fomos nós. Gage, Rovan, você, Tina e eu. Levantamo-nos. Olhei para os enormes contêineres empilhados como blocos de Lego, luzes piscando contra o crepúsculo. Meu mundo agora, meu futuro. A avó costumava dizer: sangue te faz parente. Lealdade te faz família. Agora eu entendia. Eles correram atrás do dinheiro e perderam tudo. Eu os perdi e me encontrei. Dinheiro compra casas, barcos, silêncio, mas não compra confiança. Não compra respeito. Não compra o tipo de vínculo que sobrevive à traição. Terminei meu café e me levantei. Indo para casa? Perguntou Arlo. Indo para frente. Caminhei até meu carro. Não olhei para trás, nem para o café, nem para a água, nem para o passado. A estrada à frente estava clara, e pela primeira vez na minha vida, eu a percorria sozinha, por escolha. E isso não tem preço.